Oiê! Estamos aqui aguardando as pessoas entrarem para nossa live Inspiração de Luz. Hoje, nesse sábado, é a primeira vez que ela acontece às 19h10 e vai passar a acontecer sempre nos sábados agora às 19h10, como a gente combinou no sábado anterior, certo? Então, enquanto eu espero aqui as pessoas chegarem, eu só estou arrumando um papel aqui para eu anotar e já já a gente, porque na verdade a nossa live Inspiração de Luz. Oi, Elisane! Que bom que você está aí, que daqui a pouquinho somos nós. Daqui a pouco, aqui já arrumei um papel. Professor é assim, né? Professor ama papel e caneta, né? É tudo de bom, papel e caneta na nossa mão. A gente ama. Terrível deixar a gente sem papel, sem caneta, sem livro. É terrível, terrível. Bom, eu vou colocar a nossa música de hoje, da nossa live de hoje. Vamos lá, cadê ela? É uma música muito massa, é uma música perfeita para inspiração de luz, porque tudo que a gente quer, tudo que a gente busca, né, são inspirações na nossa vida, né, em todos os aspectos, em todas as áreas. E essa música, ela fala muito disso, né, que não adianta você correr, porque quanto mais você corre de você, mais perto você está de você mesmo, né? Então, assim, não adianta fugir. Então, já que não dá para fugir, gente, vamos embora olhar, né, para as nossas questões, vamos embora ver o que é que a gente tem que se trabalhar e tudo mais, porque é melhor do que a gente, ficar correndo, né? É bem melhor. Então, eu vou colocar a nossa música de hoje. É a música... Agora, eu fiquei em dúvida no nome da música, porque aqui tem o nome... Tá, aqui está escrito, nesse vídeo está escrito Se Correr o Bicho Pega. É do Juraildes da Cruz. Mas em outro vídeo aqui dele, quando eu estava procurando, porque eu queria muito que fosse essa música, e eu fiquei procurando, e quando eu procurei, apareceu aqui a mesma música, mas com o nome Correr de Mim. Então eu não sei, mas eu ponho depois lá no final, eu coloco também o link da nossa live. Não, o link da live não, o link da música aqui do Juraildes da Cruz. Então vamos lá, vou colocar aqui pra gente, enquanto as pessoas chegam. Mas se não chega pessoa também não tem nada não, a gente fala com quem está aqui também. A gente fala pra gente mesma, a gente fala pra Tayane, a gente fala pra Elisane, é assim que funciona a vida, entendeu? Você fala aquilo que tem dentro e você fala pra quem precisa ouvir. Às vezes é você mesmo que precisa ouvir, sabia? Então, quando você fala, você acaba se ouvindo. Então, lá vai a nossa música de hoje. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido, escondendo eu me achava e me achava escondido. Só sei que quando penso que sei, já não sei quem sou. Já enjoei de me achar no lugar que aonde eu vou eu tô. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu tava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Tô pensando em tirar férias de mim, mas eu também quero ir. Só vou se minha sombra não for, se ela for eu fico aqui.
dia desse sonhando eu pensei, não vou me acordar, vou me deixar dormindo e levanto pra comemorar. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. O espelho me disse, só tem um jeito pro assunto. Não adianta querer morrer, porque se morrer vai junto. Se correr o bicho pega, mas se limpar o bicho some. Tem que desembaraçar o novelo da vida do homem. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Quero ver você sair, meu irmão, dessa sinuca de bico. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Quero ver você sair dessa sinuca de bico. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu ia, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Quero ver você sair, meu irmão, dessa sinuca de bico. Se quiser que eu vá, eu vou. Se quiser que eu fique, eu fico. Quero ver você sair dessa sinuca de bico. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Fala, gente, se a música não é perfeita. Ei, coisinha, não adianta correr de você mesma não, porque quanto mais você correr, mais perto você vai chegar. Terrível, né? É linda demais essa música e ela é muito terapêutica. É por isso que eu quis colocar esta música. Espera lá, gente, galera do bem, espera. Ah, tá aqui. E é muito interessante, né? Porque não adianta querer esconder, não adianta querer correr de você mesma, não dá, é em vão, completamente em vão querer correr de você mesmo. Ele fala, ó, escondendo, o que acontece? Escondendo, ele se achava. Ou seja, quanto mais você esconder, deixa eu ver se dá pra ficar sem óculos. Quanto mais você esconder, pior é. Porque você só vai protelar a sua descoberta do caminho e da causa que está te fazendo sofrer, que está te fazendo ficar paralisada, que está te fazendo adoecer, que está te fazendo entristecer, que está te fazendo perder a vida. É só isso que acontece. Então, já que não adianta, então vamos olhar para isso, vamos ver o que é, né? É chegar lá na causazinha, sabe? É simplesmente ir atrás. É tomar uma atitude. Desbloquear algo é quando você faz alguma ação em relação àquilo que você está sentindo. Por exemplo, se você está com raiva, se você ficou com raiva, gente, as pessoas acham que a raiva é ruim, a raiva é poderosa. Pensa no poder. Pensa, quando você sentiu a sua última raiva, se você tivesse pego aquela energia daquela raiva e canalizasse essa energia para você fazer algo de bom, o que teria acontecido? Mas não, a gente pega aquela energia, aquela força e a gente faz o que com ela? A gente implode. E quando a gente implode, ao invés de você usar essa força a seu favor, você acaba usando ela em detrimento à sua pessoa. Então é a gente usar a gente usar essa força, essa energia para canalizar para algo a seu favor.
é isso que a gente precisa fazer. E aí outra parte da música, né? Outra frase da música é: quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Quanto mais corria, mais pra perto chegava, mais pra perto do quê? Porque na verdade, quanto mais a gente corre, mais a gente está correndo da gente mesmo, mais a gente está correndo daquele momento de fazer o quê? De olhar para aquelas questões e enfrentar aquilo. Mais a gente está correndo mais a gente está correndo, é porque eu quero usar uma expressão aqui, eu quero ver se vai ficar legal, se vai realmente casar com o que eu quero. Quanto mais a gente corre, mais a gente está correndo de ser quem nós realmente precisamos ser. Por exemplo, quanto mais a gente corre, é porque a gente está correndo, porque muitas vezes o outro fez alguma coisa que não nos agradou. A gente corre porque a gente quer aceitação, a gente quer ser amado a todo custo. E aí, para ser amado a todo custo, para ser visto a qualquer custo, o que acontece é que nós resolvemos viver de migalhas. A gente resolve esmolar. E aí é por isso que a gente corre. A gente corre. Mas quanto mais a gente corre, mais a gente fica perto do que de nós mesmos. Porque se eu corro por conta disso, eu estou mais próxima de entrar em contato com esse conteúdo que está me fazendo correr, entende isso? Gente, é terrível, né? É terrível essa necessidade que o ser humano tem de aceitação, essa necessidade que tem de ser amado a qualquer custo, essa necessidade, essa dependência, essa simbiose. Nossa, eu falei em simbiose, eu queria o livro. Ai, Tayane, queria meu livro, porque daqui a pouco a Elisane vai entrar aqui para bater um papo com a gente. E a Elisane falou desse livro, eu postei várias coisas sobre esse livro no Instagram, porque eu estava lendo o livro, então eu ia postando algumas coisas do livro, que é sobre a simbiose e autonomia nos relacionamentos, nas relações, né? Como essa simbiose, ela pode ser maléfica pra gente, né? Num primeiro momento, ela é necessária. A gente precisa dela, né? Nós temos uma simbiose, né, uterina, visceral com a nossa mãe, mas depois que a gente sai ali desse ventre, a gente precisa começar a iniciar a nossa autonomia. E muitas vezes essa autonomia, ela é castrada, ela é podada, ela é dificultada, ela é impedida, né? E aí, quanto mais isso acontece, mais o que acontece com a gente? A gente fica ali naquela demanda, naquela necessidade ali, ó, feito cachorro, esperando as migalhas ali debaixo da mesa. Então, por isso que essa música, ela é fantástica e ela é muito terapêutica, né? Porque só de ouvi-la já dá para você arrepiar, né? E começar com as reflexões. Eu acho que, não sei, eu penso que todas as pessoas que ouvem essa música acabam se questionando, né? E aí ele ainda tem uma parte da música que o Juraildes diz assim, ó: não adianta querer morrer, porque se morrer, você vai junto. Eita, que nós não temos salvação, nós não temos solução, a não ser olhar para nós mesmos, olhar para nossa criança interior, né? Olhar para as nossas dores e resolver curá-las, e resolver saná-las, resolver cuidar da nossa criança interior que, né, normalmente está traumatizada, e enquanto traumatizada, ela fica ali muitas vezes puxando, sugando a energia do adulto, né? Então, ao invés da gente estar aqui, ó, no caminho do adulto saudável, nós estamos ali presos, né, amarrados nessa dor dessa criança interior que cada um tem e que carrega dentro de si. Não adianta, não existe essa história de querer simplesmente... Eita, que a cachorrada resolveu aqui se manifestar. Então não adianta simplesmente querer colocar para fora, expulsar, né, essa criança que nós fomos. Por melhor ou por pior que tenha sido que essa criança vivenciou, não adianta querer
estipá-la, não adianta querer tirá-la, eliminá-la da nossa vida. A gente precisa, na verdade, olhar para ela, né? Precisamos disso, de estar olhando para essa criança interior. Bom, como profissionalmente, eu tenho diferentes linhas de trabalho, né? Eu trabalho com diferentes terapias, diferentes metodologias, diferentes ferramentas, né? E dentre elas eu trabalho com a constelação sistêmica familiar, trabalho com o Theta Healing, trabalho com Reiki, com Axis, essas coisas energéticas, com a estimulação neural, sou neuropsicóloga, trabalho com a questão da sexualidade, e isso facilita muito o meu trabalho na área da constelação, na área do Theta Healing, porque é canalizar, né, todas essas informações, todos esses conhecimentos ali para o atendimento, né? E a constelação, ela veio na minha vida de uma maneira muito interessante, muito na contramão, né? Na contramão, porque a constelação, ela vem, né? Ela vem para desmistificar e para trazer à tona o inconsciente, algo que Freud trabalhou e lutou tanto, né? Para colocar, para trazer, né? Para a sociedade, para a população, e foi tão julgado, tão condenado, tão criticado, né? Mas que bom que ele fez isso, né? E que foi base, né, para várias outras teorias, várias outras filosofias, várias outras áreas da ciência e do conhecimento, né? E dentre elas a constelação que trabalha também com essa questão do inconsciente, dessa história, né? Dessa força ancestral que a gente carrega. E é muito interessante porque a princípio eu resisti à constelação, né? Ela entrou na minha vida de uma maneira muito engraçada, porque eu estava na época eu estava fazendo psicologia ainda, a primeira vez que eu entrei em contato com a constelação, e assim, né, como boa acadêmica, né? Você pensa ali, você fica ali e fala, não, a área do conhecimento é aqui, é através da academia, é a dona da verdade e tudo mais. E aí, quando uma amiga minha da psicologia também, ela falou assim, Gleice, você tem que conhecer, a gente precisa conhecer, vamos comigo pra gente ver sobre um trabalho de um padre. Quando ela falou que era o trabalho de um padre, não precisava falar mais nada. Tô fora, você tá doida? Nós estamos aqui estudando, fazendo psicologia, pagando caro aqui para ser psicóloga, para estar profissionalmente nesse lugar. E você quer que eu vá aprender, você quer que eu vá num evento, numa coisa de um padre? Não, Fernanda, por favor, me poupe, né? Beleza. Mas quanto mais você resiste, né? Quanto mais você corre da coisa, mas a coisa corre atrás de você, né? E quando é pra ser, não tem jeito que será, né? E aí estou eu lá e aí fazendo o mestrado aqui mesmo em Goiânia, eu simplesmente precisava espairecer, precisava assim, ter alguma coisa que me desse um alívio de tanto estudo, de tanta pressão, que é o mestrado e tudo mais, né? Aí eu resolvi fazer um curso de shiatsu para desestressar, né? Na verdade, eu queria ser só a cobaia. E aí, lá estudando, eu falei pro meu professor assim, eu só quero ser cobaia, eu só vim para ser cobaia, não exija de mim, não, que eu tô aqui sem compromisso, eu só quero descansar, né? Achando que era uma massagenzinha assim, relaxante, uma coisa boa. Gente, tem noção não, o trem dói, mas dói, porque você vai, né, liberar as energias que estão presas, e aí o bicho pega, né? Beleza, mas enfim, aí lá nesse momento, né, de distração, de relaxamento, né, de estar fora um pouquinho do peso, né, e da responsabilidade do mestrado, eu fui fazer esse shiatsu, e lá quando a gente estava fazendo shiatsu, no curso de shiatsu, a gente acabava fazendo também umas outras práticas, e eu fazia meditação. E aí a gente tava lá, né, todo na meditação, tranquilo, não sei o quê. E na sala ao lado, o que tinha? Tinha um grupo fazendo
fazendo constelação. E aí era aquela, né, bagunça, né? Porque aí eles falavam alto, eles gritavam, choravam e faziam não sei o quê. Eu só dava uma olhadinha assim e falava assim, gente, esse povo não, né? Por favor, tá atrapalhando a meditação, né? Beleza. E aí, então, essa foi a segunda chamada, né? Muito bem, Gilberto! Meu amigo aqui, ó, de mestrado lá de Salamanca, acabou de entrar. Beijo pra você, Gilberto! E aí, fui falar no Gilberto, fiquei lembrando lá de Salamanca das coisas que a gente fazia lá, hein, Gilberto? E aí, então foram 2 momentos já, né? Duas atrações com essa. Quanto mais corria, né? Mais vinha essa questão da constelação na minha vida. E aí, lá na Europa, né? Fazendo lá o mestrado, eu entrei em contato lá com uma herboristeria, um lugar que vende livro, um lugar que vende ervas para fazer chá, um lugar que tinha um monte de terapia e tudo mais. Fiz amizade com a dona e tudo mais. E cada dia tinha uma meditação diferente, uma coisa diferente lá em Salamanca. Era Salamanca ou era Valência? Era Salamanca, né? Gente, eu não lembro agora. Depois eu certifico. Mas enfim, era lá na Espanha, só não tenho certeza se era em Salamanca ou se era em Valência. Mas acho que era Salamanca mesmo. E aí era muito legal, porque o que acontecia? Cada dia tinha uma atividade diferente lá. Cada dia tinha uma meditação assim, mais louca do que a outra. Valência, né, Gilberto? Então tá bom. E aí... não, mas a gente fez mestrado, foi em Salamanca. O doutorado é que foi em Valência. Em Salamanca também. Gente, é assim que vai funcionando, né? É tanta coisa na cabeça, ainda mais quem é TDAH, né? Que aí você já embaralha tudo e tá tudo certo. É isso mesmo. Tá, mas enfim. E aí eu fui, né, em várias, e aí eu saí de uma meditação que foi punk, que foi assim, super diferente e tal, tinha mexido muito comigo. E aí, a hora que eu saí, eu falei pra Remédios, assim, a dona do estabelecimento, eu falei, caraca, mas que forte, hein? Aí ela vira pra mim, forte? Forte você verá amanhã, se você vier. Eu falei, caraca, se isso aqui foi forte, ela tá falando que o de amanhã é mais forte ainda, né? Como é que é isso? Então, eu quero, né? Isso há 10 anos atrás, hein, gente? Aí eu peguei, né? Perguntei pra ela, o que é que tem amanhã? Aí ela vira pra mim e fala, o que, gente? O que vocês acham que ela falou pra mim que tinha amanhã? Diga aí, o que vocês acham que ela disse? Constelação. A hora que ela falou isso me deu uma tristeza. Antes disso, em 2009, porque olha só, minha primeira entrada, né? Minha primeira atração ou a minha primeira aversão, né? Com a constelação foi lá em 2003. 2002 ou 2003, creio que 2002. Aí depois, com a questão do mestrado, né, que foi lá em 2006, se não me engano. Aí nesse período vinha e ia, sempre batendo, sempre me atraindo, sempre me chamando. E aí depois, em 2009, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, em pleno caminho, nós éramos 20 pessoas, em pleno caminho o grupo ia se subdividindo, cada hora, assim, de acordo com o passo de cada um, a gente ia formando pequenos grupos, né? E aí uma hora eu estava lá com mais 3 ou 4 pessoas, uma delas começou a chorar, aí a outra virou e falou assim, não, peraí, vem cá, vamos fazer uma constelação. Eu falei, lascou-se, começou a colocar as falas, começou a fazer o processo lá, né? Eu fiquei puta de raiva, eu fiquei indignada, porque eu falava assim, que essa mulher pensa que é pra pôr essas frases assim, né, na boca das... Que é isso? Esse telefone tem 3 dias que eu tô tentando simplesmente esvaziá-lo, pra gente não ter problema, porque não tava deixando nem eu mexer no WhatsApp. E aí agora acabou de aparecer uma mensagem aqui, eu falei, ai Jesus, o que é isso? Falando que tá cheio, eu já sei, tô 3 dias tentando esvaziar, mas tá difícil, calma que eu vou conseguir. E aí apareceu uma mensagem aqui, mas parece que tá tudo certo.
Qualquer coisa, se cair, qualquer coisa assim, eu uso o outro telefone, tá? Vocês voltam, por favor, se cair. Mas em suma, aí lá, como ela disse isso, né, que seria mais forte do que eu tinha vivenciado, e eu sou uma pessoa do desafio. Eu simplesmente vou atrás. Quando eu quero uma coisa, eu faço acontecer, eu estudo, eu viro noite, eu faço. E olha que eu nem sou noturna, né? Mas eu vou atrás das coisas. E quando ela falou isso pra mim acabou. A hora que ela falou isso, eu falei, não tem como não estar aqui amanhã. Beleza, no outro dia eu fui pra constelação. Pronto, acabou. A partir desse dia, aí foram todos os dias estudando constelação. Por quê? Porque o negócio entrou. Então, assim, ó, como diz a música lá, ó, não adianta correr. Quanto mais eu corro de mim, mais perto eu chego. Não adianta morrer, porque se morrer, vai junto. Eu queria tirar férias de mim, mas eu também queria ir nas férias, então não adianta. Então, a música é essa, não dá. Quanto mais você corre, mais o bicho pega, certo? Bom, então, foi assim, né, a minha história com a constelação. E que bom que a minha história com a constelação, com o Bert Helling, né, com a Sophie Helling e com todos os outros, né, nomes, né, consteladores, não só de fora, mas também do Brasil, né, essa é a minha história com a constelação. E essa história com a constelação, ela é muito legal porque ela transforma vidas, né? É uma ferramenta assim, ó, que é anos-luz. É simplesmente você acessar o inconsciente da pessoa, o espaço mental dela, a maneira como ela pensa, como ela age e o porquê ela pensa e age daquela maneira. Algo que da consciência não dá para você acessar. É simplesmente você é uma luz tão forte, é uma luz assim que realmente te dá clareza, entendeu? Para você olhar para aquilo que realmente está te prendendo, que realmente está te limitando. E a partir disso, foi uma transformação não só na minha vida, porque eu sempre quis transformação, eu sempre fui curiosa, eu sempre quis saber os porquês, mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso? Por que assim? Por que não assado? E eu também sou aquele tipo de pessoa, aquele tipo de profissional que eu me entrego. É aquela coisa assim, ó, se é isso que você quer, é isso que você vai levar. E se eu não der conta, eu vou ali procurar o que falta para eu te entregar aquilo que você está buscando, essa transformação. Então eu sempre busquei isso. Então eu sempre amei essas coisas. Eu sempre amei trazer à tona as coisas que estão escondidas, que estão em secreto, que estão obscuras. Eu sempre procurei isso. E eu gosto de dividir. Eu gosto de compartilhar aquilo que eu descubro. Eu sempre tô chamando pessoas para estudar. Gente, vamos estudar. Vamos fazer um grupo de estudo, né, Elisane? Até falei, a Elisane falou assim que gostou do livro. Eu falei, nossa, inclusive a minha proposta é fazer um grupo de estudo, né, de livros, pra gente ler e transbordar na vida um do outro. Porque assim como eu tenho conhecimento, vocês também têm. Então é juntar isso. Então eu sempre gostei dessas coisas. E aí não teve como não trabalhar com a constelação, né, gente? E aí transformando vidas. É uma ferramenta que eu uso muito nos meus atendimentos terapêuticos, né? E hoje, especificamente, está aqui com a gente a Elisane. Faz aí, Elisane, por favor, a solicitação. E eu convidei a Elisane para estar aqui nesse momento para a gente conversar e mostrar essa transformação. Porque não é só a minha vida que a constelação transforma, é a vida de quem passa pelos meus atendimentos também. E aí ela veio, ela aceitou esse desafio, né? E aí foi legal, enquanto eu espero a Elisane fazer aqui a solicitação para entrar aqui na live, eu vou conversando, vou contando aqui. Aí eu achei super interessante que quando eu a convidei, ela falou assim pra mim, beleza, eu aceito, nossa, que legal e tal. E a Elisane é uma das pessoas que eu considerei lá no comecinho, né?
Lá em, se não me engano, 2012, né, Elisane? Tem 8 anos já essa história, esse mergulho, né? Como solicitar? Muito bem! Alguém que sabe menos do que eu aqui nesse Instagram. Elisane, vamos lá, hein? Eu vou ensinar da maneira que eu penso que eu sei. Olha só. Tem aí duas bolinhas assim, ó, com duas carinhas. E muito bem, Elisane! Muito bem. Eu já aceitei. Tá mudo. Gente, enquanto vocês esperam aí, Oi, pega tá o dedinho de vocês cortando. assim, ó, e mete no coração. Muito bem! Ah, Elisane, você não sabia solicitar, não? Que nem que eu. Ou usar o dedo pra uma coisa boa. Taca o dedo no coraçãozinho aí, gente, ó, sabe por quê? É assim, ó, quando você vai participar de um jogo, você precisa ir aqui no Instagram, já que é pra ganhar, vamos embora ganhar. Taca o dedo nesse. Muito bem, olha lá que linda. Além de ficar bonito, né, gente? Os coraçõezinhos ali. Então, você taca o dedo no coraçãozinho, depois você comenta, vai lá e comenta, e aí depois você ainda clica nesse aviãozinho e manda para alguém. Aí o Instagram vai falar assim, nossa, a Gleice e a Elisane, olha lá, ó, elas falam uma coisa, algumas pessoas gostam. Então, vocês tocam o dedo no coração. Então a Elisane a gente se conhece, creio que desde 2012 mesmo, né? 2013. 2013. Beleza, porque eu Isso. comecei aqui no Brasil em 2012, né? Então eu achei que você era da época de 2012 ainda, né? Elisane, conta aí pra gente quem é você, quem é Elisane. Aquela surpresa, você não trouxe, não? Surpresa? Como é que está? Porque está cortando um pouco o seu áudio e o vídeo também. Como é que está a minha fala e o vídeo? Ah, tá cortando, não. Não, para mim corta um pouco. Mas deve ser a questão da internet, né? Às vezes, né? E realmente a internet aqui da região, ela tá tendo alguns problemas, né? Então, assim... Então, eu comecei rindo muito aqui, sozinha, por causa da música, né? Porque nada é por acaso. Eu disse que Eu falei, gente, como pode? Que eu tava correndo dessa situação aqui com fogos, né? De qualquer possibilidade de estar nessa situação dessa caixinha, né? Porque eu sou contadora de histórias, né? E o grupo pelo qual eu faço parte, ele tá cortando? Tá. Corta, mas volta. Não estressa com isso, não. Eu vou tirar aqui da internet, colocar no 4G, que às vezes fica melhor. Só um minutinho aqui. Beleza. Gilberto, mete o dedo nessa ação, Gilberto. Estamos esperando a Elisane mudar a internet dela para parar de travar. Acho que agora deu certo. Me escuta bem? Para mim está beleza. Ok. Você estava falando e assim, estava correndo, correndo dessa situação de caixinha aqui, porque eu sou contadora de histórias também, já me chamaram para contar histórias e eu, não, de jeito nenhum. E é incrível quando a coisa tem que acontecer, né? Porque você perguntou para mim ontem, eu falei ok,
E hoje de manhã você já manda mensagem que é hoje. Eu vou, como assim? Peraí. Cadê o script? Eu, Jesus, agora como é que eu volto para trás? Não, calma, eu pensei que era no final do mês, né? Eu tenho é papuf, né? E aí você coloca essa música. Eu falei, gente, mas como é que pode, né? É totalmente eu correndo, correndo. E o trem me pegou de ver, porque além dessa live que eu estou com você agora, eu ainda vou mandar um vídeo para uma apresentação de contação de histórias. Duas coisas assim, papuf, né? Como é que a coisa vem atrás da gente, né? Olha Então, que eu ouvi, Dani, eu ouvi 4 músicas para escolher. E aí eu falava, não, mas não é isso. Aí eu ficava assim, gente, e músicas que eu amo, mas aí eu ouvia um pedacinho e falava, não, essa não. E aí eu falei assim, gente, eu quero aquela música, aquela, como que é mesmo? É Correr de Mês, não sei o quê, e fiquei procurando aqui até achar. Falei, agora é essa. Contadora de história, você trabalha com o que mais? eu sou professora na rede, sou pedagoga, né? E nós somos colegas de rede, né, Gleice? E assim, trabalho na educação infantil já há 10 anos. E eu conheci o seu trabalho, você, através de uma colega de rede, né? A gente estava trabalhando na mesma instituição. E um dia, assim, saindo no final para ir almoçar, a gente conversou e aí eu citei algo que é meu, que eu, assim, o, o meu toque, e eu nunca tinha compartilhado isso com ninguém. E ela falou assim: por que você não faz uma constelação? Porque tem coisas que a gente trabalha que não é só depende da gente, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma constelação. E ela citou você era um projeto EPAS, né? Ela tinha conhecido a constelação através do EPAS, e aí a Gisele Abrantes, né, que me apresentou a constelação. E foi muito interessante, porque eu sempre fui muito medrosa, extremamente medrosa, né? E muito racional, e muito mental, né? Que loucura é essa, né? Tipo assim, que loucura é essa? Eu fui rindo você falando assim, que povo doido, né? E foi exatamente depois de um ano que ela me fez o convite, que ela falou, por que você não constela? Que eu fui fazer a minha primeira constelação com você, né? Então, Mas essa foi em 2013 ou você ouviu falar em 2013 e foi em 2004? eu ouvi falar em 2012 e a minha primeira constelação foi em outubro de 2013. Foi. E foi super Você interessante, porque... Lembro. Eu fui com a intenção de trabalhar o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu lembro que eu sentei, eu fui a primeira. Quem que é essa primeira? Eu disparei, sentei lá. E foi a primeira de tudo. Eu nunca tinha assistido, nem participado de uma constelação. Você ainda falou assim, nossa, vamos esperar um pouco, né? Para a alma chegar. O corpo chegou, agora esperar a alma chegar. E aí você perguntou o que eu queria constelar e eu falei, e aí você fez uma observação, achei interessante, né? Porque você me ajudou a achar o tema, porque você falou, mas a gente não constela o toque, né? Para ter mais toque. E aí o tema foi autoestima, né? Que tinha a ver com todo o processo, tudo que eu estava vivendo também no momento. E foi interessante porque é aquilo que você sempre fala, né? O campo que conduz. Né? Você está ali só como você está servindo ao campo, né? E eu lembro que foi muito impactante, né? Porque mostrou uma coisa que eu não esperava. E até hoje, lembrando disso, foi tão surreal e foi tão forte, né? Porque mostrou os meus irmãos. Eu tenho, minha mãe teve 4 filhos que 3 morreram bebês, né? Em um aborto espontâneo, que eu não conheci, que eles vieram antes de mim, e que eu não considerava no meu sistema familiar, né? Quando perguntava para mim quantos irmãos você tem, eu falava, eu tenho 4 irmãs, e eles aparecem na constelação, né? E eu lembro que aquela imagem foi muito forte, eu ficava assim, gente, que loucura é essa?
Que coisa Como é que doida. isso? Oi, como é que? Como é que ela sabe disso? Como é que ela tá falando isso? Primeira É. vez que eu vejo essa louca. E o que é isso que acontece aí, aqui, né? E eu tinha levado uma amiga que está aqui também assistindo, né? E ainda fiquei assim, gente, eu ainda trouxe ela para essa loucura, né? Nossa, que coisa louca! Mas assim, eu realmente fiquei muito impactada, mas o mais impressionante foi que, apesar de não ter constelado o toque, você comenta, né? Você fala no final da constelação o motivo do toque, né? Que era o pertencimento dos meus quatro irmãos que não estavam no sistema, que estava sendo excluído. E isso reverberou muito forte na minha vida, porque eu ainda tenho toque, eu trabalho isso na terapia, mas diminuiu, assim, 80% do toque que eu tinha. Era uma coisa que travava a minha vida, sabe? Falasse, você não tem. Existe ainda, mas não é no nível que era, porque era uma coisa de louco mesmo, era uma coisa anormal, e isso é como, tipo assim, tira com a mão. E outra coisa também outra coisa também que aconteceu, que me marcou muito, foi. Eu acho que está travando. Outra coisa que me marcou muito dessa constelação, dessa primeira constelação, foi o peso que eu sentia nas costas. Eu tenho cifose, né? Eu tenho cifose, escoliose, lordose, fiz fisioterapia, né? Então a cifose tem muito, né? Essa questão de me sentir um peso enorme. E eu só fui ter consciência desse peso depois da primeira constelação, porque no quarto dia depois da constelação esse peso saiu. E foi um movimento. Não, hein, Elisane? Pensa. Levou um E assim foi ano para se. para criar coragem, né, de ir. E eu lembro que você fez o movimento, né? Quando você fez o movimento de passar para o meu pai a carga e fala para ele: essa história é sua, e libera ela. E aí, isso para mim foi fortíssimo, porque na hora que saiu o peso, era isso, era tirando aquilo que não era meu, que eu estava carregando, né? Então, assim, isso me marcou muito. E é interessante como as coisas vão acontecendo, porque também foi através de você, aí depois eu vim fazer uma segunda constelação, né? Eu fui constelar. Eu estava interessada num colega, né, de contação de histórias, e eu queria muito que desse certo. E aí eu lembro de participar de uma dança circular e a mão queimar quando eu segurei na mão dele. Aí eu falei, vamos lá na Gleice saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa pegando aqui, eu quero resolver isso. Vamos lá na constelação para. E foi interessante, assim, porque realmente assim mostrou muitas coisas assim que na época eu não entendia bem essa questão de não estar disponível para relacionamento, né, de estar fechada. Eu ficava assim, como assim? Eu estou disponível, eu quero um relacionamento. E como o campo foi Né? mostrando, né? E interessante porque assim aconteceu o que tinha que acontecer, o que o campo mostrou mesmo, a gente não estava numa relação adulta, né? Então, mas a coisa resolveu, vamos dizer assim, soltou. Não ficou mais aquele amassa barro, a gente estava amassando barro um com o outro e se desgastando muito nessa relação. Era muito ruim isso. E depois da constelação, a coisa assim deu, sabe? Cada um foi para o seu canto, a gente teve um desentendimento, mas depois a gente se acertou, mas não ficou aquele, como eu vou falar,
Então, assim, a coisa acontece, resolveu, né? Nessa segunda constelação, eu lembro que você falou para mim, por que eu não procurava terapia, ajuda terapêutica, né? E eu lembro que quando terminou, eu senti muita raiva. Depois da constelação, nossa, eu sentia tanta raiva, e eu não entendia por que eu estava sentindo raiva. Eu estava muita raiva, sabe? E era o dia todo com raiva, passava dia com raiva. E a gente, mas por que que tá acontecendo isso, né? E aí eu lembro que eu entrei em contato com você, ela falou assim, olha, porque mexeu com a sua criança aí, e agora ela tá esperneando, ela tá dando birra. E foi interessante, porque foi fundamental para mim quando você, naquela constelação, é o seu olhar, né, e me direcionar para a terapia, né? Porque todo o caminho que eu tenho percorrido, a trajetória que eu tenho feito, ela vem. Deixa eu tentar mudar aqui. Vamos ver agora. Tá travando. Mas trava e volta, tranquilo. É o campo, é o campo. Você não tem noção. Você vai falando, eu estou arrepiando toda. O campo, ele é poderoso. Tá tudo certo. A parte que trava é isso mesmo. Destrava logo em seguida. Manda ver. Enquanto para você, eu vou falando para as pessoas não ficarem ali sem nenhuma informação. Okay? Ah, voltou? Voltei. Voltou Então agora, porque fala. você trava e eu fico assim, eu acho que é só eu que estou falando aqui. Não, mas Então, como travou, eu ia ficar falando porque tinha travado para você. Então, se travar para mim, estamos. tá Tranquilo. bom, tá bom. Então, e aí foi fundamental, porque a partir de. E aí eu fiz 3 sessões de terapia e já comecei a formação, né? Na formação de psicoterapia corporal com área energética. E essa coisa do. Quando a coisa vem, né, atrás da gente, né? E pega. E foi incrível, porque eu fiz 3 sessões só e já estava fazendo uma formação, né? E fiz a formação, né? Então eu percebo assim como que o universo vai, o campo vai trazendo as pessoas que você precisa para te colocar no seu caminho e para você seguir, né? E foi fundamental, assim. E o que eu gostaria de falar mais a respeito do trabalho com a Gleice é de perceber a sua entrega mesmo, né? Porque nesse trabalho nessa caminhada de formação, a gente vai passando por várias terapias, por várias experiências, né? De várias abordagens. E é muito enriquecedor, porque cada vez mais você vai agregando, você vai trazendo coisas para sua bagagem, né? E é a sua entrega, né, ao trabalho, né? Então, uma coisa que sempre me marcou muito, e ainda mais agora entendendo um pouco mais da constelação, é a importância do constelador estar a serviço do campo, se colocar enquanto está ali para ser canal, né? E era uma coisa que você sempre falava muito, olha, eu não posso falar que vai, eu não posso garantir nada, porque quem vai mostrar é o campo, né? E então isso sempre me tocou muito, porque da responsabilidade, né, que é você adentrar no espaço do outro, né, que é um espaço sagrado. Então, o respeito que a gente tem que ter ao entrar no campo familiar de uma pessoa, né, de não julgar esse campo familiar, do respeito que a gente, da reverência que a gente tem que ter, né? E você sempre foi muito cuidadosa. Então, ali no começo, né, porque esses trabalhos energéticos, né, eu tinha feito só uma experiência de trabalho energético com o xamanismo, e aí eu chego na constelação, a constelação foi mesmo onde que eu fui ver essa questão do campo energético, e
e ver ali atrás, né? Enquanto eu não sabia muito disso, nada disso, mas ver o seu respeito pelo campo do outro, pelo espaço do outro. Então, o cuidado de reverenciar, né? De deixar ali o que é do sistema familiar da outra pessoa. Então, assim, e o que eu falo, eu comecei falando antes, eu sempre fui muito medrosa, né? Muito medrosa. Então, lá em 2012, quando a Gisele me convidou para fazer a constelação, eu falei, jamais, não vou não. Achei interessante, mas cagando de medo, né? E aí, então eu sempre fui muito desconfiada. E ainda sou, apesar de já ter um tempo de caminhada, né? Então, essa questão da formação, né? Quem é essa pessoa que eu vou me colocar aqui vou abrir o meu campo para ela, né? Então, esse seu cuidado, porque a gente percebe nesse trabalho de constelação que é uma entrega mesmo, né? A pessoa tem que uma entrega de coração. Ele não pode ser só simplesmente uma profissão, não é uma profissão a constelação, né? Então, esse cuidado de... Oi, Elisane, eu achei muito. Depois eu fiquei rindo de você, sabia? Porque eu veio, né, mandei, você entrou em contato pelo Instagram, né, falando lá da questão do livro, e eu falei, gente, né, você está na minha lista para eu convidar, né, para as lives, para a gente bater esse papo terapêutico, né? E aí, quando eu falei assim, eles vão. E é um projeto que eu tenho faz tempo de chamar, desde de março, quando eu comecei a fazer essas lives, que eu falei, gente, eu vou chamar o povo que já passou pelo mergulho sistêmico, né? Para poder falar o que para eles. Porque uma coisa é eu falar do lado de cá, mas outra coisa é vocês falarem, né? Da transformação que a constelação possibilitou, que esse trabalho que eu realizo fez, né? E aí, Elisane, eu ri demais de você quando você falou assim que topava, e aí eu falei assim, beleza, então tá. E passei para você, tá, então até logo, até amanhã às 19 você, oi, me passa o roteiro das perguntas. Eu falei assim, gente, Jesus. Aí eu lembro, aí eu peguei e falei, mandei um áudio para você, né, falando assim, ô Elisane, você me conhece, trem? Que história é essa de script? Eu ainda falei, eu queria... eu até tento, eu até faço planejamento da formação de constelação, eu planejo o que é que eu vou fazer nos cursos de Teta Healing também, eu planejo tudo certinho, eu tenho que fazer isso, é cronometrado, chega lá, vupt, o trem voa, é o campo que toma de conta, e eu fiquei rindo de você. E aí, olha só, aqui, Elisane, eu tenho uma lista de perguntas para eu fazer, né? E aí, foi por isso que eu falei, eu atento, gente. Não fiz nenhuma, mas tá tudo assim. Por quê? Flui exatamente o que precisa fluir, né? Porque aqui a gente tem outras pessoas que estão interagindo com essa inspiração de luz, né? Então, olha que fantástico que é isso, você podendo ser quem você precisa ser. Não precisa de um script. Eu até posso fazer, mas eu abro mão dele, né? E aí uma coisa legal que você falou, Elisane, é essa questão que eu ressalto muito, né? Que eu sou só um instrumento. Não adianta você querer vir constelar uma coisa se o campo está mostrando outra coisa. Eu vou ser fiel ao campo, porque ele é maior do que eu e ele é maior do que você, né? O campo sabe o que você precisa ali naquele momento. E eu sou realmente muito entregue a isso. E eu lembro, Elisane, porque assim, ó, na verdade você fez essas constelações, né? Você fez esses processos do mergulho sistêmico, mas você também acompanhou somente como participante, né? Teve vários que você foi nesse modelo nos que eu realizava. E isso também é muito terapêutico, né? E uma coisa que eu me lembro muito, porque assim, ó, eu te perguntei pelos temas que você constelou, porque eu não me lembro. Graças a Deus, né? Porque tantas constelações que eu já fiz, imagina se eu fosse ficar lembrando, né? Eu não lembrava nem que você tinha me ligado para falar dessa questão aí de como você ficou depois da constelação. Nem isso eu lembrava. Olha que maravilha, né? E aí,
uma coisa, quando falei com você, uma coisa que me veio foi uma vez em uma constelação que você estava sentando, e aí eu encerrei, simplesmente encerrei a constelação. Eu falei, acabou, é isso a sua constelação para a pessoa que está lá, não era você, você só representou, né? Foi uma das representantes. E aí eu lembro que você sentou e eu tinha começado a ação. E aí você falou assim, Gleice, eu falei, claro, Elisane, pode falar. E você falou assim, eu ainda tô sentindo uma coisa aqui, eu acho que esse aí não é meu. Foi. E aí é o que você falou, né? Eu escuto muito, né? Eu estou realmente, quando eu estou assim, a serviço de uma pessoa, no trabalho terapêutico, eu não tenho problema em voltar atrás, né? E aí, quando você falou isso, eu falei, então vem cá, Elisane. E retomei, chamei de novo a pessoa que tinha constelado, pedi a outra para sentar, né, para esperar. Foi. E voltou na constelação passada. E aí eu falei, eu dei os comandos, o que era para você fazer. E aí, nesse processo, uma outra pessoa que também tinha representado falou, Gleice, eu também posso falar? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu também estou sentindo. E aí a gente voltou. Ou seja, enquanto profissional, enquanto consteladora, eu ouvi o campo. Por quê? Eu, na minha percepção, já tinha encerrado o que precisava ser feito naquela constelação. Mas os representantes trouxeram a informação que não, que ainda tinha mais coisas ali. Porque eles foram para... Nós encerramos a constelação, mas eles continuaram no papel. Não era uma questão que era da Elisane ou da outra pessoa que estava representando. E aí eu fui sensível, sim, para olhar para isso, para ver isso, para ter abertura para isso, né? E aí a gente voltou e a constelação virou outra coisa, foi uma coisa assim fenomenal. É a força do campo, né? E hoje seria... A gente poderia dizer que isso foi uma constelação do espírito, né? Porque é esse estágio, esse movimento no qual a constelação está hoje, de ser algo maior e mais forte, no qual o próprio campo vai fazendo as coisas, né? Que na verdade sempre foi isso. Mas para o nosso entendimento, para a gente começar a trilhar esse caminho, primeiro começou com a constelação estrutural. Aí depois o Bert Helling já passou a chamar de constelação da alma. E agora no final, já para o fim, né? Gente, vou até colocar o óculos aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Jesus, Yuri! Uhul! Yuri na live! Caraca! Algo está acontecendo. Beijo, Yuri! Ai, Jesus, só temos 3 minutos. Então, para encerrar, o que aconteceu foi isso. E aí, esse campo se abriu de novo. E aí, a gente fechou o trabalho. E eu expliquei para todo mundo que estava no workshop que eu teria encerrado, mas o campo é maior e eu sou fiel ao campo. Né, é essa entrega ao sistema da pessoa, então não estava fechado e foi fenomenal o que aconteceu. Então, foi interessante porque a gente fez a reverência, né? Então deixa aqui o que é da família dela. Então, e eu fui com essa intenção de entregar, e aí eu sentei, apesar de muito interessante isso que você falou, né? Eu encerrei, mas o campo não encerrou, então a coisa está acontecendo. E foi realmente isso mesmo que aconteceu. E eu não estou escutando você. E é a entrega, né? Olha só mais 1 minuto, e aí eu quero a encerrar, a gente só tem a encerrar. Então, gratidão. E aí, se você estiver ouvindo, porque você passou a me indicar, né? O que você diz? Qual é o motivo? O que faz você indicar o meu trabalho para as pessoas?